Essa tendência monofisita nós veremos em um grande pensador, realmente um gênio, do ponto de vista da argumentação, não é uma pessoa desprovista de habilidade, de inteligência, de uma acentuada teologia, evidentemente de tradição alexandrina, poderíamos chamar até mesmo de tradição ciriliana, né? Que é Severo de Antioquia, né? Severo, patriarca de Antioquia. Ele vai ser o grande propulsor dessa tendência monofisita. Não vai ser o único, mas, digamos, é um dos principais defensores dessa tendência, né? Da miaphysis, da única natureza do Cristo, do Verbo encarnado. E para começar a falar de Severo de Antioquia, vamos apresentar um pouquinho da sua vida. Ele nasceu em Sozópoli, na Psídia, estudou em Alexandria, vejam aí a tendência alexandrina, ciriliana, e depois também em Berito. Foi batizado no ano 488, lembrando o Enoticum do imperador Zenão, 482, e entrou em um convento em Gaza, na Palestina. Então, outra vez mais vemos aqui a influência, sem dúvida nenhuma, dos monges, né? Vida monástica como grande protagonista desse período. Em 509, ele vai a Constantinopla, lutando pela causa monofisita, e no ano 512 é eleito bispo de Antioquia. Vejam, nesse período é interessante, já no século anterior, no século V, mas sobretudo agora no século VI, tem muita afluência, migração entre o clero e também monges, sobretudo, que vão reivindicar, né, a sua doutrina, os seus direitos teológicos perante um patriarcado. Acontecia já na época de Santo Agostinho. Santo Agostinho, por exemplo, no ano 414, ele envia um presbítero que tinha chegado ali a Hipona, um presbítero espanhol chamado Paulo Orósio. Ele envia Paulo Orósio até a Palestina para que defendesse o tema da graça contra Pelágio, né? Pelágio residia ali em Jerusalém naquela época, acolhido pelo patriarca João. E Agostinho manda Paulo Orósio à Palestina para que explicasse, né? Para que refutasse as teses de Pelágio, que estava ensinando naquela época em Jerusalém com grande sucesso, né? Na época depois de São João Crisóstomo, quando ele é desterrado por primeira vez, uma embaixada, por exemplo, saída de Constantinopla vai a Roma para pedir ao Papa que interviesse na questão do Crisóstomo, né? Enfim, vemos várias migrações de grupos, sobretudo de monges, que vão de um patriarcado a outro para defender as suas posições, né? Então, no ano 509, ele, sendo monge, né, ele vai a Constantinopla para defender a causa monofisita. Talvez aqui, né, como eu digo, o termo ainda monofisita não é totalmente correto, né? Poderíamos chamá-lo a causa nesse sentido de ciriliana, né? Aqui distingo o ciriliano de São Cirilo de Alexandria, né? São Cirilo, enquanto o que ele ensinou, etc., é sempre ponto de referência, de ortodoxia a todos nós, né? Mas ciriliano aqui eu chamo essas, por assim dizer, posições extremas dentro de algumas
afirmações polêmicas ou talvez até mesmo imprecisas do patriarca de Alexandria. Né? E é eleito, então, no ano 512, patriarca de Antioquia, na Síria. Era-lhe hostil o general da Sícia Menor, né? Sícia Minor, Vitaliano, que se tornará braço direito do imperador Justino, 518 a 527. Em 518, sobe ao trono, então, Justino, favorável à Calcedônia. Severo foge ao Egito e, em 535, Severo é chamado pelo imperador Justiniano. Volta, então, a Constantinopla, mas é afastado ao Egito no ano 536, quando um decreto ordenava a destruição dos seus livros. Ele morreu ali na região do Egito, em Cós, no ano 538. Então veja, um grande defensor deste pensamento que nós chamamos hoje monofisita. Né? Embora veremos que a argumentação de Severo é bastante articulada. Né? Alguns estudiosos, por exemplo, um dos meus professores, professor grande, patrólogo, leigo, né, que faleceu recentemente, se não me falha a memória, em 2019, ele faleceu, o professor Manlio Simonetti, chamava Severo de Antioquia de um monofisita verbal. Né? Pois temos de analisar se isso é preciso ou não, mas o professor Simonetti dizia que ele era um monofisita verbal, ou seja, usava as palavras monofisitas, mas mantinha ainda as duas naturezas de Cristo. Né? Nós veremos que a polêmica, sobretudo contra a Calcedônia, era aceitar que é uma só pessoa em duas naturezas. Essa frase, em duas naturezas, vai ser cavalo de batalha para os monofisitas, ou se vocês quiserem, podemos chamar, alguma literatura atual chama também de severianos, os severianos, né? Ou seja, os seguidores da argumentação de Severo. Né? Não vão aceitar que a hipóstase de Cristo seja em duas naturezas, mas eles vão usar a fórmula que seria melhor, né? Ou de duas naturezas, mas não em duas naturezas. Veremos depois alguns textos também de Severo de Antioquia. Aqui repito para vocês, né? Esse período da patrística tardia, né, é de uma fineza teológica ou até mesmo uma sutileza teológica muito grande. Às vezes ficamos até perdidos quando nós lemos, temos que ler e reler várias vezes o texto para entender bem o que esses autores estão dizendo, né? Porque eles são grandes teólogos, grandes conhecedores também da lógica aristotélica, muitos deles antes, né, de seguir a vida religiosa, etc., foram advogados, então tem esse gosto das terminologias, da precisão da linguagem, né? Tanto que até mesmo surge assim no vocabulário mais popular chamar esse período de questões bizantinas, né? Então, às vezes a gente usa assim, fala, não, isso é um problema bizantino, no sentido de que é uma complicação exagerada, né? Mas nós veremos que não é bem assim. Né? É uma sutileza da inteligência, uma argumentação muito, muito profunda, né? Que para quem não está ali imerso nesse contexto, acha às vezes um pouco exagerado. Né? Então, esse é um pouco da vida de Severo de Antioquia.
As suas obras são elas anticalcedonenses. Por exemplo, um famoso escrito, talvez um dos principais, Anefálio, né, o Contra-Nefálio. Depois falaremos um pouquinho dele também em outras aulas, né, Anefálio. Depois ele escreveu também o Filaletes, né, o Amigo da Verdade, onde ele examina um florilégio ciriliano de Fisita. Então, os autores defensores de Calcedônia contra esse grupo do Egito, da Líbia e da Pentápole, começaram então a argumentar usando Cirilo, né, para defender textos em Cirilo onde falam das duas naturezas, que estão unidas, sem confusão, sem separação, etc. Né? Algo parecido os bispos nicenos fizeram durante o século IV. Né? Por exemplo, os arianos usavam muito textos de Dionísio de Alexandria. Dionísio de Alexandria foi sucessor e discípulo direto de Orígenes de Alexandria. Né? Dionísio de Alexandria era muito usado pelos arianos. Então, os nicenos, o que eles fizeram? Fizeram uma antologia de textos de Dionísio de Alexandria contra os arianos, dizendo, olha, vocês usam Dionísio, né? Dionísio de Alexandria, que foi ali patriarca de Alexandria, ali por volta do ano 262, 258, 262, etc. Né? Então vocês usam textos de Dionísio de Alexandria, mas olha, nós te mostramos com textos do próprio Dionísio que o arianismo está errado. Né? Então os autores de Calcedônia fizeram algo parecido. Visto que os alexandrinos têm Cirilo como grande expositor da fé ortodoxa, nós vamos te demonstrar com Cirilo que vocês não têm razão. Né? Cirilo ensina justamente o contrário. Então começa a surgir florilégios, né? Antologias de textos de Cirilo de Alexandria, né? Recortes das obras de Cirilo, defendendo as duas naturezas em Cristo. Né? Porque, de fato, né? São Cirilo de Alexandria, ele não nega as duas naturezas. Então, chamados de o difisismo. Né? Difisismo é aquele grupo que defende as duas naturezas em Cristo, enquanto que monofisitas são os que afirmam uma só natureza, uma só physis. Né? Depois tem um escrito também, Adversus Impium Grammaticum, contra o ímpio gramático, onde ele confuta a apologia de Calcedônia escrita por João de Cesareia, também chamado de João o Gramático. Né? João de Cesareia, e também estudaremos um pouco do seu pensamento, ele é um dos grandes defensores de Constantinopla, de Calcedônia, desculpa. Né? E alguns vão dizer que a partir ali de João já está o início do assim chamado neocalcedonismo, que veremos depois também o que significa isso do neocalcedonismo. Depois tem obras também contra o monofisismo radical, uma espécie de eutiquismo, né, ou eutiquianismo. Por exemplo, Adversus Grammaticum Sergium, onde refuta que as naturezas se confundem. É interessante que, nesse período, chamar alguém de gramático era quase como chamá-lo de sofista, né? Porque os gramáticos eram aqueles que ensinavam a lógica aristotélica, a habilidade no falar, etc. Né? Então, chamar alguém de gramático era como apelidá-lo de sofista, né? Pessoas que maquiam a verdade através de belas palavras. Né?
discursos harmônicos, discursos muito sutis, mas carentes de verdade, né, de fundo, de conteúdo. Então, por isso tem esses epítetos aqui, né, como gramático, etc. Né? O ímpio gramático é uma espécie de ataque. Né? Então, contra o gramático Sérgio, onde ele refuta as naturezas, onde refuta que as naturezas se confundem. Né? Então, em outras palavras, Severo está dizendo que não há confusão de naturezas. Né? Então, em certo sentido, Severo não é eutiquiano. Ele reconhece o erro de Eutiques, né? Mas veremos, tem ali um porém, o pensamento de Severo. Né? Também ele tem um corpus de escrito, vários escritos contra o aftatordocetismo, que eram seguidores de Juliano de Arlicanaso, que afirmava a imortalidade do corpo de Cristo já no momento da encarnação. Né? Essa palavra, né, difícil até de pronunciar, significa imortalidade, ou seja, que não morre, né, que é indestrutível. O corpo de Cristo era indestrutível já no momento da encarnação. Daí que seu corpo era mortal, aparentemente. Em certo sentido, o pensamento de Juliano de Halicarnasso é uma reciclagem do pensamento de Eutiques, né? Porque Eutiques, em certo sentido, vai anular a natureza humana de Cristo. Vai dizer que ele tinha duas naturezas antes da união, mas no momento da união foi totalmente confundida dentro da hipóstase, né, assumida de tal modo pela hipóstase, que faz desaparecer, por assim dizer, a natureza humana de Cristo. E depois, Adversus Julianum e a apologia que ele escreveu em defesa do Filaletes, né, do amigo da verdade. Depois de Severo de Antioquia se conservam também, sobretudo na patrologia grega, né, a maioria desses livros está ali na patrologia grega do Minhe, 125 homilias, chamadas homilias catedrais, ou seja, pronunciadas na igreja de Antioquia, e depois cerca de 300 cartas se conservam de Severo de Antioquia. O que falar sobre a teologia de Severo? Uma coisa salta à vista: abundantes citações bíblicas e também de Cirilo, né, de Alexandria. Simonetti, como lhes disse, fala de Severo de um monofisismo verbal, né, porque vai defender a miafisis de Cirilo, mas a physis é sinônimo de hipóstasis e também de prosopon. Por isso, a união é tanto cataphysin, então, segundo a natureza, né, poderíamos traduzir assim, ou também ele vai admitir que a união é catipóstasin. Ambas como sendo sinônimos. O problema é que os autores de Calcedônia não vão admitir como uma perfeita sinonímia entre physis e hipóstasis. Né? Então, esse vai ser todo o debate. Severo mantém como se fossem a mesma coisa, porque de fato em Cirilo, sobretudo nos anatematismos, nós encontramos essa ambiguidade, essa sinonímia entre physis e hipóstasis. Admite então a integridade da humanidade de Cristo, mas não admite que ela seja uma natureza. Cada natureza corresponde a uma hipóstase ou pessoa. Por isso,
Cristo, para Severo, é de duas naturezas, e não em duas naturezas. Né? Ou seja, tem uma só natureza, porque, lembremos, physis é hipóstasis, né? É sinônimo de hipóstasis. Portanto, não se pode falar de duas, mas uma, mas ele é proveniente de duas. Né? Poderíamos até afirmar que se trata de uma espécie de eutiquianismo mitigado, né? Ou moderado, se quiserem. Né? Mas ele vai ser fortemente contrário ao termo acunhado em Calcedônia de que em Cristo a pessoa, a hipóstasis, está em duas naturezas. Né? Porque isso, aos ouvidos de Severo, parece dividir outra vez as pessoas, né? Dividir o Cristo, dividir o Filho em dois filhos. Então, mia physis, ele vai ser o grande defensor da mia physis, e ele vai argumentar mais ou menos assim. Aqui eu coloco uma síntese, né? Se tu enumeras as naturezas, coloca duas naturezas, então divides o Cristo. E só na teoria, né? No grego, teoria significa contemplação, uma contemplação do intelecto, ou seja, só na mente vence as duas naturezas, ou seja, só mentalmente podemos fazer uma distinção entre as duas naturezas em Cristo. Né? Só mentalmente, só na contemplação, mas na realidade não tem. Né? Forma uma só hipóstasis, ou seja, uma physis, uma realidade em Cristo, mas na teoria, ou seja, na contemplação intelectual, podemos distinguir as duas naturezas, né? As duas hipóstases, ou seja, as duas physis, melhor dito, né? A physis humana e a physis divina. Mas não existe essa distinção real em Cristo Jesus. E depois, Deus e homem estão unidos, katousian, ou seja, na substância. Né? Difícil, né, sempre a gente traduzir esses termos, porque literalmente ousia significa essência. Só que essência no grego foi traduzido ao português, ao latim, por outro termo, né? Essência no latim seria o correlativo ao termo ontos, né? Ou seja, ente, que depois derivou essa palavra. Não existia no latim esse particípio, né? O grego sim tem o particípio do verbo ser, ontos, né? Usa, ou uses, né? Enquanto que o latim não tinha o particípio do verbo ser. Foi inventado na Idade Média justamente para traduzir o termo grego on, né? O ente, ou seja, aquilo que tem o ato de ser, né? Aquilo que é. Então, o correlativo de usian, que tem a ver com o particípio on, né, no feminino, usia ou use, né, seria essência, né, traduzindo ao português. Mas o termo próprio que nós usamos é substância. Né? Substância, para traduzir usia, entendemos usia como substância, que é usado, por exemplo, Aristóteles no livro da Metafísica, o termo usia. Né? Para nós traduz o
o termo substância, enquanto substância seria o correlativo a hipóstasis, né? Hypostare, substare no latim. Mas vejam, não bate, né? Temos até uma carta de São Jerônimo ao Papa Damaso, pedindo ao Papa que ele condenasse aqueles que usam o termo hipóstasis como sinônimo de substância, né, por causa já da valência como pessoa. É interessante, né, porque os latinos, a gente usa a palavra, a gente entende aqui o que significa, né, mas se nós traduzíssemos literalmente ao grego, causaria uma ambiguidade, né? Estaríamos falando, por exemplo, quando eu digo que a Trindade é uma só substância e 3 pessoas, né? Se eu traduzisse ao grego assim, a palavra ficaria 3, seria uma só hipóstasis, uma só substância e 3 pessoas, ou seja, 3 prósopa, né? Então é complicado por causa disso, né? Mas, digamos, vamos tentar traduzir pro vocabulário ocidental como nós usamos, né? Aqui apresento para vocês um texto de Severo de Antioquia contra Nefálio. E diz assim Severo: e assim professamos que o Cristo é consubstancial com o Pai, de acordo com a divindade, e ele mesmo é consubstancial conosco, de acordo com a encarnação, né? Beleza. É normal entre os padres da igreja, quando vão refutar ou vão se defender de acusações, de fazerem uma espécie de profissão de fé, né, daquilo que tradicionalmente já estava estabelecido como fé ortodoxa, né? Nós dizemos a mesma coisa, ou seja, melhor dito, nós dizemos o mesmo, ou seja, o mesmo sujeito, a mesma pessoa, e não outro e outro, pois outro e outro é aquilo do qual nosso Salvador é, e não outro e outro, visto que cremos que ele é um de 2 naturezas. Aqui não dá tempo a analisar, mas o que Severo está fazendo, ele está se baseando em um escrito famosíssimo de São Basílio, na carta ao irmão São Gregório, né, o seu colega no episcopado, Gregório de Nazianzo, sobre a diferença entre usia e hipóstasis, né? Tem essa carta, famosíssima carta de São Basílio, a São Gregório de Nazianzo, onde São Basílio explica de modo magistral a diferença entre usia e hipóstasis. Essa diferença, essa carta de Basílio, nós poderíamos chamá-la até mesmo de uma espécie de carta dogmática, porque tanto severianos como escritores calcedonenses vão usá-la como sendo símbolo da fé verdadeira, né? Só que é interessante como cada um usa essa carta de um modo ou de outro, né? Então, por exemplo, Basílio vai dizer que usia é um nome que indica algo comum, né? O termo no grego, um koinon, né? Ou seja, algo comum. Até mesmo depois vão transformá-lo em um nominativo, um koinotes, né? Ou seja, algo, até difícil de traduzir ao português, seria uma comunidade
comunidade no sentido de algo comum, algo que é comum. Né? A ousia é o comum, ao Pai, ao Filho e ao Espírito, enquanto que a hipóstasis é o individual, o próprio só do Pai, ou próprio só do Filho, ou próprio do Espírito Santo. Né? Por isso, em Cristo, ensinava os grandes padres capadócios que, por exemplo, em Cristo, ou melhor dito, na Trindade, nós temos uma só coisa, mas não temos, e temos na Trindade uma só, ou seja, um só, né, algo comum, mas depois não temos três algos, né? Não é outro e outro, mas três alguéms, né? Sujeitos, pessoas. Né? Enquanto que em Cristo é o contrário, ensinavam os capadócios. Né? Ou seja, em Cristo nós temos um só alguém e dois algos. Olha só que interessante, né? Na Trindade nós temos um só algo, uma só substância e três alguéms: Pai, Filho e Espírito. Em Cristo, já ensinavam os capadócios, nós temos um só alguém, ou seja, uma só pessoa, um só sujeito, mas nós temos dois algos, ou seja, Deus e o homem, ou seja, duas ousias, duas substâncias. Né? Aqui Severo, em certo sentido, está raciocinando com essa terminologia usada pelos padres capadócios. Né? Então, nós dizemos o mesmo, ou seja, o mesmo sujeito, o mesmo alguém, não outro e outro, ou seja, não são duas coisas. Né? Pois outro e outro é aquilo do qual nosso Salvador é. Ok? Essa vai ser tipicamente a fórmula severiana. É um só o nosso Salvador, mas de duas coisas, não em duas coisas. Né? E não outro e outro, visto que cremos que ele é um de duas naturezas, isto é, da perfeita divindade e da perfeita humanidade livre do pecado, ou seja, a humanidade de Cristo é uma humanidade imaculada, pré-lapsária, ok? É uma humanidade que não conheceu o pecado, não foi tocado pelo pecado original. Né? Então, Cristo foi concebido humanamente, né? Mas sem a contribuição de varão, né? sem varão. Né? Isso é ensinado já muito antigamente na igreja, desde sempre. Né? Ou seja, mas ele nasceu de modo humano, ou seja, segundo a lei da gestação, como é gerada uma criança, mas sem a contribuição do varão, ou seja, do sêmen. Né? Temos, por exemplo, hinos de Santo Ambrósio, que falam muito disso, etc., né? que vão precisamente nessa linha. Então, Severo, ele vai afirmar, o ponto fundamental dele é este, que Cristo é um só, né, um só filho de duas naturezas. Portanto, é um só agora, mas ele é proveniente de duas, mas agora é uma só coisa, ok? Este é o ponto forte do pensamento de Severo e desse monofisismo, ou se vocês quiserem, seguindo Simonetti, um monofisismo verbal. Né? Ele vai defender as duas naturezas, mas do modo dele. Né? Então, ele continua dizendo, não aderimos ao teu pasquismo, ou seja, que um da Trindade padeceu na carne. Né? Porque ele vai pensar que o teu pasquismo afirme o padecimento do Logos pré-existente. Né? E essa tendência, uma forte tendência a enfatizar a divindade no Cristo. Né?
que isso nunca aconteça, mas digamos, como está escrito, que o Senhor da Glória sofreu na carne. Pois, embora o sofrimento seja próprio do corpo, o Logos impassível estava unido ao corpo passível, e como o corpo lhe é próprio, também se diz que a paixão é dele. Então, Severo ele é ciriliano, então ele vai assumir a communicatio idiomatum, a comunicação das propriedades. Então, ele vai dizer, não, sim, nós podemos dizer que o verbo sofreu na carne, mas na carne sofreu o verbo. Não sofreu o verbo enquanto verbo. Né? Então, não é um da Trindade que padeceu, né? Mas é o verbo na carne que padeceu. Né? Para nós, às vezes, pode parecer disputas bizantinas, né? Até usamos esse termo pejorativamente, né? Mas, digamos, não é bem assim, é a sutileza da linguagem. Está acentuando um aspecto, né, que é o logos econômico, ou seja, o logos encarnado, é aquele que padeceu, mas é a carne que padece, e visto que se comunica com a hipóstase, então se pode dizer que é hipóstasis, mas é em vista da economia. Né? Veja como até é difícil realmente a gente explicar e aprofundar isso. Né? Então também se diz que a paixão é dele, do Logos. Não dizemos que ele é conhecido em duas naturezas, isso, como determinou o Concílio de Calcedônia, que acrescentou o termo sem divisão quase em defesa. Então, para Severo, esse acréscimo de Calcedônia, né, que Cristo, sem divisão, sem confusão, foi, em certo sentido, para maquiar, para manter um pouquinho as aparências do nestorianismo. Né? Então, em certo sentido, nós vimos Severo, ele cita também, ele aceita e cita que as duas naturezas são sem confusão, sem alteração. Né? Só que ele não aceita esse termo, ou seja, que o verbo é em duas naturezas, porque pensa que não pode haver physis sem hipóstasis, né? Porque são sinônimos physis. Então, não, ele vem de duas naturezas, mas agora forma uma só physis. Né? Quem é calcedoniano escuta isso e fala, bom, aqui então estamos caindo no erro de Eutiques. Né? E tal, né? Mas é algo muito mais articulado. De fato, o próprio concílio atestou que não é a mesma coisa dizer que após a união, Cristo é de duas naturezas e dizer que ele é em duas naturezas, mesmo que se acrescente que as duas naturezas estão unidas. Então, Severo vai tentar ir contra os defensores de Calcedônia usando o próprio Calcedônia. Então, o próprio concílio afirmou que não é a mesma coisa dizer que após a união de Cristo é de duas e dizer que é em duas naturezas. Né? Porque, de fato, Eutiques afirmava também que vinha de duas naturezas. Né? Pois os atos do concílio dizem assim, e é interessante, né? Severo e os outros, pois viveram ali em épocas que provavelmente ainda tinha pessoas ali vivas, né, que tinham participado do Concílio de Calcedônia do ano 451. Né? Não era muitas décadas de diferença. Né? Então, ele diz assim, dos atos do concílio,
Os magníficos e gloriosos padres disseram: Dioscoro afirmou: eu aceito a fórmula de duas naturezas, mas não aceito a fórmula em duas naturezas. Dioscoro era o patriarca na época do concílio, na época do concílio de Calcedônia. Dioscoro era o patriarca de Alexandria. Afirmou: eu aceito a fórmula de duas naturezas, mas não aceito a fórmula em duas naturezas. Mas o santo arcebispo Leão, Papa Leão, disse que as duas naturezas estão unidas em um só Cristo, o Filho unigênito, e nosso Salvador, sem confusão nem mudança. E os piedosos bispos clamaram: como Leão, assim nós cremos. Aqueles que discordam são eutiquianos. Leão escreveu de acordo com a fé correta. Então, Dioscoro é condenado no concílio de Calcedônia. O Papa Leão, em certo sentido, dá um puxão de orelha a Flaviano, bispo de Constantinopla, dizendo que ele demorou muito em tomar as providências contra Eutiques. Então, era importante fazer algo. E Dioscoro apoiava, pois, essa tendência. É interessante aqui esse texto, porque traz também a fala dos padres no concílio de Calcedônia, e a influência que teve o Papa São Leão Magno dentro do concílio através do Tomos ad Flavianum. Então, Dioscoro, que afirmava esse aspecto que Cristo é um só, mas de duas naturezas, enquanto que o Papa Leão, dizendo não, as duas naturezas em um só Cristo, ou seja, vai depois desenvolver o aspecto, o concílio de em duas naturezas, só que unidas sem confusão e sem mudança. E os bispos ali presentes clamaram, dizendo que Leão ensinou de acordo com a fé correta, a fé ortodoxa. Okay? Então nós temos aí um pouquinho do pensamento de Severo, de Antioquia. Vemos, portanto, essa tendência, uma forte tendência a colocar uma só coisa, uma só realidade no Cristo. Na prática, falam de duas coisas em Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Se continua falando verbalmente, mas na realidade tem uma só coisa. E a dificuldade aqui é aceitar esse aspecto de duas naturezas. Não coloquei o texto porque ficaria muito longo também, mas Severo ele continua dizendo que os padres de Calcedônia têm uma contradição, porque afirmar que é herético dizer de duas naturezas incorre também na mesma coisa ao dizer em duas naturezas. Então Severo depois ele vai detalhar melhor, não é bem assim, porque essa natureza é uma só, é uma physis, então é uma mia physis, então nós temos ali pois essa polêmica que vai começar a surgir. Então notem que tudo isso ganha peso, ganha força precisamente a partir do Enoticon do imperador, que vai dar pé justamente para o pensamento mais alinhado ao monofisismo. Okay? Então, isso daqui sobre Severo. Deixa eu só dar uma confirmada aqui no texto, se tem algum texto.
Vamos ver aqui.